Você já se perguntou se o ovo realmente faz mal? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que precisa cortar o ovo da dieta por causa do colesterol? Durante décadas, esse alimento tão comum nas mesas brasileiras foi considerado um vilão para a saúde cardiovascular. Mas será que isso é verdade? Ou será que fomos levados a acreditar em um mito? Hoje, você vai descobrir o que a ciência mais atualizada diz sobre o ovo, o colesterol e como isso impacta a sua alimentação. Prepare-se para entender, de forma clara e baseada em estudos, se o ovo é um herói ou um vilão no prato de quem quer viver mais e melhor. Tudo começa nos anos 70 e 80, quando começaram a surgir estudos associando o colesterol presente nos alimentos ao aumento do colesterol no sangue. Como o ovo é naturalmente rico em colesterol, cerca de 186 mg por unidade, concentrado principalmente na gema, ele foi imediatamente colocado na lista negra. As diretrizes alimentares da época chegaram a recomendar o consumo de, no máximo, 3 ovos por semana. O problema é que, com o tempo, a ciência evoluiu. Estudos mais recentes começaram a mostrar que o colesterol dos alimentos tem um impacto muito menor no colesterol sanguíneo do que se imaginava, e que, na verdade, o verdadeiro inimigo está em outro lugar. Vamos entender como funciona o colesterol no seu corpo. Ele é uma substância essencial, produzida pelo próprio fígado, e tem funções vitais. Participa da produção de hormônios, forma a estrutura das células e auxilia na digestão de gorduras. Quando você consome alimentos ricos em colesterol, como o ovo, seu fígado naturalmente reduz a produção interna para manter o equilíbrio. Ou seja, o organismo se autorregula. Agora, quando a sua alimentação é rica em gorduras trans, açúcar refinado, carboidratos em excesso e produtos ultraprocessados, aí sim o corpo perde o controle e o colesterol sanguíneo sobe, principalmente o LDL, o chamado colesterol ruim. Mas e o ovo então? A ciência moderna tem sido bem clara. Diversos estudos de alto nível, como as meta-análises publicadas no British Medical Journal e no American Journal of Clinical Nutrition, mostraram que o consumo moderado de ovos, até um por dia, não está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas em pessoas saudáveis. Muito pelo contrário, em alguns casos, o ovo até contribui para o aumento do HDL, o colesterol bom, ajudando na proteção cardiovascular. Isso acontece porque o ovo é um alimento completo, rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D, E, B12, além de colina e antioxidantes como luteína e zeaxantina, importantes para os olhos e o cérebro. E tem mais. O ovo é um dos alimentos mais saciantes que existem. Isso significa que ele ajuda a controlar o apetite e, consequentemente, a reduzir o consumo calórico ao longo do dia. Um estudo feito com adultos com sobrepeso mostrou que comer ovos no café da manhã, ao invés de pão ou cereais, aumentou a saciedade e reduziu a ingestão calórica nas refeições seguintes. Resultado: maior perda de peso. E você já sabe que excesso de peso está intimamente ligado ao desequilíbrio do colesterol e ao aumento do risco de doenças cardíacas. Ou seja, ao invés de prejudicar, o ovo pode até ajudar no processo de regulação do colesterol, indiretamente. Mas então, por que tanta confusão? Porque durante anos, confundimos colesterol alimentar com colesterol sanguíneo. E também porque os primeiros estudos não controlavam adequadamente outros fatores da dieta e do estilo de vida. Hoje, sabemos que o problema não é o colesterol que você come, mas sim a inflamação crônica causada por maus hábitos, sedentarismo, estresse, excesso de açúcar, sono ruim, cigarro, álcool em excesso. Isso sim afeta a forma como seu corpo processa e equilibra os lipídios. Culpar o ovo é como culpar o bombeiro pelo incêndio, só porque ele estava lá quando tudo começou. Claro, existem exceções. Em uma pequena porcentagem da população, cerca de 10 a 15%, chamada de hiperrespondedores, o colesterol sanguíneo realmente sobe quando há aumento no consumo de colesterol alimentar.
Mas mesmo nesses casos, o aumento é proporcional tanto no LDL quanto no HDL, mantendo o equilíbrio. Além disso, o tipo de LDL que aumenta tende a ser a partícula grande e fofa, menos associada a risco cardiovascular, diferente do LDL pequeno e oxidado, que é o realmente perigoso, e para esses indivíduos, a orientação deve ser personalizada, não generalizada. Outro ponto importante: o ovo só se torna um problema quando está acompanhado dos verdadeiros vilões. Por exemplo, ovo frito em óleo vegetal reutilizado, misturado com bacon processado, pão branco e refrigerante. Isso sim é uma combinação explosiva para suas artérias. Agora, um ovo cozido, mexido com azeite de oliva ou incorporado a uma salada rica em fibras, isso é saúde pura. O contexto importa mais do que o alimento isolado, e a forma de preparo também faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada nos benefícios reais do ovo. Ele é uma das melhores fontes de colina, um nutriente essencial para o cérebro que ajuda na memória, no controle muscular e na saúde do fígado. A colina também é fundamental na gravidez, para o desenvolvimento neurológico do bebê. Além disso, o ovo contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que protegem os olhos contra a degeneração macular e a catarata. A vitamina D presente na gema ajuda na absorção de cálcio, na saúde óssea e até na imunidade. E tudo isso num alimento acessível, barato e fácil de preparar. Agora, vamos imaginar o cenário oposto. Você para de comer ovos por medo do colesterol e começa a consumir mais pães, bolos, biscoitos, cereais açucarados, margarina, ou seja, substitui uma fonte nutritiva por alimentos vazios, ultraprocessados. Isso sim leva ao aumento dos triglicerídeos, do LDL oxidado, da inflamação sistêmica. Por isso, é tão importante olhar para a dieta como um todo. Comer ovo não é perigoso. Perigoso é seguir uma alimentação desequilibrada, baseada em mitos antigos e desatualizados. E não somos só nós que estamos dizendo isso. As diretrizes alimentares mais recentes, como as do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, e da Associação Americana do Coração, já retiraram o limite de ingestão de colesterol alimentar para pessoas saudáveis. Elas reconhecem que não há evidência suficiente para continuar restringindo alimentos como o ovo. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também já se posicionou de forma semelhante, recomendando avaliar a alimentação como um todo e não demonizar alimentos isoladamente. Se você é uma pessoa saudável, que busca uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, proteínas boas, grãos integrais e que pratica atividade física regularmente, pode sim comer um ovo por dia, ou até mais, se desejar, sem medo. Agora, se você já tem histórico de doença cardiovascular, colesterol muito alto ou outras comorbidades, é importante conversar com seu médico ou nutricionista para personalizar a dieta. Mas mesmo nesses casos, o ovo não precisa ser excluído, apenas consumido com moderação e no contexto certo. Portanto, da próxima vez que alguém te disser que ovo aumenta o colesterol, você já sabe que a resposta é muito mais complexa e interessante do que um simples sim ou não. A ciência caminha e a gente precisa caminhar com ela. Comer com consciência é muito mais do que seguir regras rígidas. É entender seu corpo, sua rotina, sua realidade e fazer escolhas que fazem sentido para você. E se o ovo cabe na sua rotina, como fonte de nutrientes, saciedade, praticidade e sabor, não há por que excluí-lo. Agora me conta aqui nos comentários. Você consome ovos todos os dias? Já ouviu conselhos contraditórios sobre isso? Aproveita e compartilha este vídeo com quem ainda acredita que ovo é inimigo da saúde. Vamos juntos combater a desinformação com conhecimento. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal Celana Saúde Digital, ative o sininho e continue com a gente.